Bom dia, e aí, vocês têm gostado do meu trabalho? O Santo do Dia, mais uma vez, Dom Servilho conte comigo. Santo do Dia, hoje, 8 de outubro de 2020, né? São Luís Beltrão. Minha agendinha, navegando pelo caminho dos santos. Quem gostar dessa série, compartilha. Solicitem o Santo do Dia que eu faço a leitura para vocês do meu livro. São Luís Beltrán. Luís Beltrán, nascido em Valência, Espanha, em 1526, é o tipo acabado de fidalgo espanhol. Aventureiro, aberto a todo grande empreendimento, soube canalizar seus invulgares dotes de inteligência e entusiasmo em favor da grande causa do Reino de Deus. No século de ouro para a Espanha, o século das grandes conquistas. E eu estava falando aqui de uma agenda que eu ganhei de Cristóvão Colombo, a navegadora da Confeitaria Colombo, que eu estive lá ontem com meu pai. Então, São Luís Beltrán venceu a ferra oposição do pai, que quando jovem conseguiu entrar nas fileiras dos padres dominicanos. Antes da sua morte, o pai fez curiosa declaração a Luís: Meu filho, uma das coisas que mais me afligiu na vida foi ver-te frade. Mas hoje, uma das coisas que mais me consolam é saber-te frade. Que lindo. Toda vocação contrariada é mais preciosa e fecunda de santidade, porque é fruto de esforços heróicos. Assim se deu a vocação de Luís Beltrão. Deu passos de gigante no caminho da perfeição religiosa, tanto que, ordenado sacerdote com 23 anos, foi logo nomeado mestre dos noviços, cargo que de grande confiança e responsabilidade. Na Espanha, chegavam naquele tempo notícias entusiasmantes e das conquistas dos colonizadores do Novo Mundo, mas chegavam também tristes notícias das violências cometidas contra os indígenas, comumente chamados de índios. Os escritos veementes do apóstolo e defensor dos índios, Bartolomeu de Las Casas, inflamavam o coração apostólico do aventureiro Luís de Beltrán, que implorou a licença dos superiores para ser enviado ao Novo Mundo, como evangelizador e defensor dos índios. Olha só, naquele tempo ele já pensava em defender os índios. Precisamos defender os nossos índios, garantidos pela Constituição da República do Brasil. É isso aí, galera. Após 13 anos de fecundo apostolado na Europa, como mestre noviço e superior de várias casas, consegue finalmente partir para Nova Granada, como era chamada naquele tempo a Colômbia. 7 anos durou sua missão apostólica no Novo Mundo. Ele precedeu de alguns decênios outro grande apóstolo e protetor dos índios e escravos, que foi São Pedro Claver. Luís Beltrán viajou muito pela Colômbia e pelas Antilhas, a fim de catequizar os índios, conseguindo a conversão e o batismo em favor de milhares de indígenas. Tomou a peito a causa dos aborígenes privados das próprias terras e muitas vezes reduzidos à condição de escravos, para trabalhar nas fazendas dos colonizadores. Tomou igualmente a defesa dos escravos que começavam a ser importados da África, em condições desumanas, mas muito teve que sofrer por causa dos exploradores espanhóis. 2 vezes procuraram envenená-lo. Quando vezes o assaltaram, ameaçaram-no de morte, mas Luís não se importava com as ameaças, pois para ele teria sido uma glória morrer mártir pela causa e defesa dos índios. Em obediência aos superiores e no intuito de melhor recrutar e formar apóstolos para a evangelização das Américas, Luís Beltrán voltou para a Espanha, onde assumiu importantes cargos de direção na ordem dominicana. Sob sua direção espiritual passaram milhares de religiosos, que orientou na perfeição da vida religiosa, pelo exemplo e pela doutrina. Por estas benemerências, foi declarado protetor dos noviciados. Religioso austero consigo mesmo, Luís era bondoso e compreensivo com o próximo. Foi também pregador incansável, de tal forma que conseguiu numerosas conversões e, por meio dele, Deus operou numerosos milagres. Foi Deus em sua íntegra e fiel missão, sendo uma das características de santo temor a Deus. Estando em jogos de interesse divinos, não temia nem homem nem coisas. Faleceu em Valência, dia 9 de outubro de 1581, com 56 anos.
25, depois da igreja declarou bem-aventurado, propondo veneração aos fiéis. Muito bem, São Luís Beltrão. Gostaram? Compartilhem. Você se chama Luís? Adote esse santo como seu amigo.